Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a este momento de graça. Hoje temos uma participação muito especial, Padre Alberto Barros, da Diocese de Acaju, da Paróquia Sagrada Família, e temos hoje como tema Família, Projeto de Deus. Estou aqui aguardando as pessoas chegarem, se aproximarem, não é? Nesse momento de partilha, nesse momento de graça. Estou esperando o Padre Alberto, para a gente dar um ok, como está a conexão. Estou aguardando. Sejam bem-vindas, Cláudia e Jane. Boa noite, Jane. Estou aqui esperando. Estou aguardando o Padre Alberto entrar, né? A gente está verificando a conexão para logo mais a gente iniciar. Pronto, Padre Alberto, o senhor entrou. Deixa eu ver aqui. Vou lhe adicionar, tá certo? Mandei a solicitação para ele. Estou aguardando. Acabou saindo, não sei. Deixa eu ver aqui com o Padre Alberto. Vamos ver se agora vai. Acredito que agora vai. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Já está se aproximando mais pessoas. Estou aguardando o Padre Alberto entrar. Eita dificuldade. Agora eu vou ter que ajeitar aqui o celular, porque estava de lado. Aí de lado não participa. Isso. Tem como consertar. Agora deixa eu ver aqui uma forma para eu ajeitar esse telefone aqui. Como eu vou fazer isso? E agora sim. Deixa eu deixar aqui. Eu arrumei até um... Como é que diz? Um lugarzinho para ver. Mas eu não sei mexer nessas coisas. Pronto. Sim. Tá bom. Como é que você está, Ju? Tudo bem? Tudo bem, Padre Alberto? Boa noite para o senhor, viu? Boa noite. Prazer. A conexão tá boa? Prazer, eu disse. Aqui está. Aqui até então está. Não sei se as pessoas já estão comentando. Até então, aqui está bem. Ok. Boa Aqui... noite, viu? Tem pessoas que estão entrando. Boa noite. Vou compartilhar aqui no meu, né? Para o povo ver. Compartilhe. Muitas pessoas já estavam perguntando. O Padre Alberto, vai entrar não? Vou ver isso, hein?
Pronto. Publicar. Acho que foi. Sim, você canta música. Eu vou cantar, mas antes de tudo, queria que o senhor se apresentasse, né? Porque tem pessoas aqui pernambucanas que não conhecem. Só vê as postagens, né? Que eu falo, que eu sempre publico, mas nem todo mundo me conhece. Queria que o senhor se apresentasse ao pessoal. Me apresento. Então, eu sou o Padre Alberto, sou aqui do estado de Sergipe. E a paróquia que eu trabalho fica na cidade de Nossa Senhora do Socorro, paróquia Sagrada Família. O conjunto da paróquia fica é o conjunto Fernando Collor. Então, eu já estou aqui nessa paróquia há 7 anos. Sou da Arquidiocese de Aracaju. Né? O que mais? Se apresentou muito. Ô, Padre Alberto, o senhor está me ouvindo bem? A sua conexão baixou um pouco o volume. Você está me ouvindo? Bem Você me ouve? baixinho. Está baixo? Sim. Veja se o Aqui seu tá volume todo. pode acrescentar um pouco mais. Já aumentei aqui tudinho. Melhorou? Aumenta aí o Melhorou seu. um pouco, mas dá para lhe ouvir sim. Tá? Você aumentou o seu volume do seu telefone? Sim. Pronto. O meu também está todo aqui. Acho que pode ser a conexão, mas acredito que vai melhorar aos poucos, né? Tá. Eu escolhi, para introduzir um pouquinho, a música, né, a oração pela família de Padre Zezinho, porque o tema da live é família, projeto de Deus. Eu acho que essa música ela descreve muito bem a vontade de Deus nas famílias. Não é, Padre Alberto? Sim. Vou cantar um pedacinho. Boa escolha. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Vamos. Muito Pra bem. gente começar, Padre Alberto. Parabéns. Ainda tá baixo, não tô lhe ouvindo bem, mas Tá baixo.
Meu Deus, o que será? Está. Já aumentei aqui tudo. Veja aí agora. Melhorou, piorou. Um pouquinho mais. Tá do mesmo jeito. Será que Você está me ouvindo bem? eu tô. Tá? Tô. Não sei, eu acho que pode ser também a conexão. Não sei, mas Agora, dá você para tá lhe ouvindo ouvir. minha voz bem baixa. É, mas dá para lhe ouvir. Tá? Mas vamos começar, né, Padre Alberto? Eu queria desde já trazer um pouquinho sobre João Paulo II, introduzir um pouco da importância da família, né, no projeto de Deus. E a gente sabe que João Paulo II foi um grande defensor da família, né? Em todo o tempo de Papa, ele defendeu demais a família, a importância da família. A Isso. família que é dom de Deus, né, Padre Alberto? Então, eu fui pesquisar um pouquinho, e uma das cartas que o João Paulo II deixou e evidenciou muito sobre a família foi em 1994, quando ele veio também ao Brasil, e uma das suas homilias ele falou muito bem sobre a família. E ele falou de forma muito bonita, chamando a família santuário da vida, né? Muito lindo, toda aquela carta que ele descreve que a família é lugar sagrado. Santuário é lugar sagrado, onde Deus instituiu a família, onde Deus escolheu para partir do marido e da mulher instituir um bem tão precioso, que é a humanidade, por meio da família, por meio do sacramento do matrimônio. Sim. E, né, dei mais uma pesquisadazinha, e o concílio Vaticano ele foi muito mais além, que ele já dizia que a igreja é doméstica, a família é uma igreja doméstica. Os princípios que, desde então, a família, o pai e a mãe, eles precisam passar para os filhos. São Sim. os catequistas principais, né? E a gente trazendo, Padre Alberto, para a realidade de hoje, para as famílias cristãs, tem deixado muito a desejar. E muitas vezes o exemplo de casa não se tem, porque como o Papa, como o Concílio veio falando, a família é uma igreja doméstica, a família ela precisa ser os primeiros catequistas. E Sim. muitas vezes os pais não são referência. Estamos vivendo uma época que não tem muitas famílias que estão caminhando. Tem Sim. famílias que vão sim, mas muitas vezes as famílias que vão para a Santa Missa não têm um conhecimento maior. Vão para a missa porque sabem da importância, muitas vezes, outros porque simplesmente vão, não é? Mas o que a igreja diz sobre a família? O que a igreja ela vem trazer de documento, de orientação, de advertência também para nossa atualidade, Padre Alberto? Eu tenho visto que assim, a família tem sido substituída pelo celular. Nas casas, muitas vezes os filhos, ainda existe esse tempo dos filhos não perguntar ao pai e à mãe, mas vai no celular se informar, Sim. procurar informações, né? Às vezes não tem aquela proximidade de falar com o pai e com a mãe. Ainda existem famílias que são assim, fechadas. Então, a igreja, desde o documento, desde o princípio, a igreja vem dizendo que os primeiros catequistas são os pais. Então, os pais precisam ser abertos para orientar de forma correta, Padre Alberto, os filhos. Isso. E a igreja, ela começou nas casas. Esse termo igreja doméstica vem do latim, domus ecclesia, ou seja, a igreja no início, né, os primeiros cristãos, eles se reuniam nas casas uns dos outros. Então, a família, consequentemente, tendo recebido a igreja em sua casa, a família ia conhecendo, né, a palavra do Senhor, ia também se doutrinando, né, à luz do cristianismo. Mas, infelizmente, como você diz, nos últimos tempos, a família, e até mesmo algumas famílias cristãs,
elas se desviaram, né, desse propósito de ser, né, uma igreja doméstica, né? Você fala aí do celular, e de fato o celular está substituindo a figura do pai, da mãe, né? Quem é o formador de opinião, quem é o grande orientador em algumas famílias é o celular. Então é preocupante porque no celular, na internet, tem muita coisa boa, a gente sabe, é uma ferramenta importante, mas também na internet, no celular, tem muita coisa ruim que acaba atrapalhando esse conceito de família segundo a vontade de Deus. Muitas coisas que o mundo, e quando a gente fala de mundo, é um mundo sem Deus, oferece através do celular, da internet, são coisas que têm como propósito destruir esse conceito de família, né? Muito, Padre Alberto. E assim, e é como a própria palavra de Deus vem dizendo, o povo de Deus se perde por falta de conhecimento, muitas vezes, né? Uhum. E assim, a importância do documento, por exemplo, do catecismo, né? Eu particularmente, eu ainda não li todo, mas eu sempre procuro também buscar as orientações do catecismo, porque a gente não tem esse conhecimento. Então, cada Uhum. vez mais, acredito que, principalmente os pastores, eu sei que o senhor sempre orienta, mas muitos pastores que estão cuidando do seu rebanho, que tem essa vocação, cada vez mais eu tenho visto que é a súplica também, não somente de Deus, mas também de vocês, pedindo que as famílias cada vez mais também tenham conhecimento. Procure, né, ter uma base, Padre Alberto, porque como catecismo eu trouxe aqui um pedacinho que achei muito profundo, que dizia assim que a salvação da pessoa e da sociedade humana está intimamente ligada à condição feliz da comunidade conjugal familiar. Então, a família não só tem um papel importante para os filhos dentro da sua casa, né? Como nesse meio, a casa ela é realmente o santuário de construtiva, mas também ela está preparando os filhos para o mundo. E como como muitas mães que estão aqui e pais, como estou preparando meu filho para a sociedade? Porque a família tem um papel de pai e mãe educar, mas principalmente também de ensinar as virtudes, ensinamentos morais, para preparar para o filho para a sociedade. O pai não quer passar para o filho nada de ruim, quer passar o bom, não é? Então, a base familiar é o princípio de tudo, é o princípio de ter uma sociedade melhor, né? De ter relações conjuntas melhores, no ambiente de trabalho, no ambiente que eu vivo, no ambiente de ser eu. Porque eu como filha, eu sou reflexo do pai e da mãe, da educação que eu tive em casa. Então, se eu na minha juventude, se eu procuro a Deus, então, consequentemente, na minha infância, eu tive um ensinamento. Eu tive um incentivo a buscar Deus, a Sim. defender a fé, a buscar Jesus. Então, o pai e a mãe têm essa função. E ainda existe, Padre Alberto, muitos pais que acham que somente colocar a feira em casa é o necessário. E se Basta aí. feche nesse mundinho, né? O pai sai de casa de manhã, vai trabalhar, chega à noite, e a mãe, muitas vezes, nós vivenciamos que as mães hoje em dia trabalham, mas muitas vezes têm perdido a posição de mãe, né? Porque a igreja doméstica, ela também, ela prioriza a relação, muitas vezes, da mãe com a criança. O pai, a função do pai ali de ser pai é trazer o alimento para dentro da casa. Mas a maternidade, ela vai mais além. Ela está mais ligada ao filho, não é? Então, o ato do filho, da filha, em relação à busca de Deus, ao projeto de Deus em relação à família, é consequência daquilo que foi vivenciado na minha infância, na catequese familiar que eu deveria ter recebido, que eu recebi. Você está ouvindo a sua voz dobrada? Está repetindo a sua voz. Não, Estou ouvindo você falando e tem um eco. aqui
aqui está normal. O seu volume continua baixo. Meu Deus. O que está Será acontecendo? que é a conexão, Padre Alberto? Aqui Aí, tá ou boa. aqui? E Aqui agora eu não estou também, vendo. até então. Ah, meu pai do céu. O que está acontecendo aqui? Eu não sei. Será se eu fechar e abrir Eu também. novamente agora? Porque agora eu não Oi, estou ouvindo minha voz aqui. eu estou lhe ouvindo. Não, Tá eu me não ouvindo? estou. Não. Você quer que eu feche aqui e abra de novo? Pronto, eu vou lhe remover e coloco novamente. Isso, vá. Pessoal, por favor, coloque aí um ok se está bem a conexão, se estão nos ouvindo, por favor. Porque eu não estou ouvindo muito bem o Padre Alberto, mas se vocês estiverem, por favor, dê um joinha, um sim ou um ok, por favor. Jadenilson, tá me ouvindo bem? Aguardar o Padre Alberto novamente entrar. Tá ótimo, né, Betânia? Obrigada, viu? Deixa o Padre Alberto voltar novamente que eu coloco. Tá muito baixo, Ivonaide. E agora? O Padre Alberto tá voltando. Vamos ver. Padre Alberto, envie, por favor, a solicitação. Ele aceitei, mas saiu. Vamos ver. Sejam bem-vindos. E aí? Agora, Voltou? agora sim. Tá melhor o áudio? Totalmente. Agora estou lhe ouvindo. Oh, glória a Deus. Sim, nós estávamos Pode falando. continuar, Padre Alberto. Então, eu não ouvi muita coisa não que você falou, porque estava ruim o Oi. áudio. O Padre Alberto, eu falei no princípio sobre o exemplo da mãe e do pai em relação aos filhos seguirem a fé, buscar a igreja, buscar as coisas de Deus, né? Sim, E existe ainda pai e mãe, pai, principalmente pai, que simplesmente acha que colocar a comida em casa, sair de manhãzinha para o trabalho e e é, voltar tarde, e é importante, né? Mas, sim, mas que precisa muitas vezes também ter uma abertura para olhar de forma especial para os filhos, e sim, precisa de uma atenção, né? Se o pai e a mãe não der atenção, o mundo dá, não é, exatamente. Padre Alberto? Então, esse mundo da atenção, às vezes são pessoas boas, mas também tem muita gente ruim que pode conduzir os filhos a caminhos que não agradam a Deus, não é? Eu queria que o senhor continuasse falando um pouquinho sobre isso, sobre o exemplo. Então, infelizmente, muitos pais não tiveram uma formação adequada nas suas famílias, não tiveram exemplo. São filhos que tiveram pais distantes, que não conversavam, pais que só estavam preocupados, como você disse,
no sustentar a casa, a mãe preocupada com os afazeres da casa, lavar roupa, lavar prato, né, limpar a casa, e achavam que isso era o suficiente. Então, essas crianças cresceram, essas crianças casaram, constituíram outras famílias, né, geraram outros filhos e vão dando para os seus filhos aquilo que receberam dos seus pais. Então, é uma bola de neve que vai crescendo, crescendo, crescendo. Com relação à vida cristã, por exemplo, muitos pais acreditavam, né, que só o fato de levar para a igreja era o suficiente, cumprir o preceito, ir para a missa. Ou, quando chegasse a idade da catequese, colocar na catequese. E a gente sabe que, por mais boa vontade de muitos catequistas que nós temos em nossas paróquias, mas também sabemos que muitos deles não tiveram uma formação adequada, doutrinal, uma formação cristã, assim, excelente. Então, é o problema que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Entende? Agora, claro, hoje nós temos meios, né, para a gente conhecer o que de fato é a vida cristã, o que de fato é a igreja. Então, nós temos o catecismo impresso, nós temos o catecismo na internet, nós temos vídeos no YouTube que podem preencher essa lacuna que muitos de nós têm com relação, né, à vida cristã, né, à formação catequética, doutrinal, mas até mesmo a questão moral, ética. Então, nós temos muito material hoje disponível. Agora, claro, falta um interesse da parte de alguns, também, né, a falta de vontade, né, para buscar o crescimento, a melhora. Tem pessoas que preferem viver na ignorância. Né? Então, são muitas realidades. E agora, quem perde com isso tudo é a família. Que a família ela vai deixando aquela essência que foi dada pelo próprio Deus. Então, você vê as famílias hoje muito mais parecidas com aquilo que o mundo propõe. Cada um por si, cada um é responsável pela sua formação, entre aspas. Não tem uma fonte de formação. Ou seja, para nós cristãos, a fonte é Deus. Tudo emana de Deus. Né? Então, para o mundo, não. Para o mundo, cada um é seu Deus. A sua razão é seu próprio Deus. E a gente vê isso entrando na igreja. Pessoas que vêm para a igreja e vêm com esse tipo de mentalidade. Então, o que o padre fala, o que o bispo fala, o que o papa fala, não é muito levado em consideração porque a pessoa acha que não deve ser ouvido a partir, né, dos paradigmas, dos conceitos que ela mesma tem. É verdade, Padre Alberto. E quando o senhor fala sobre isso realmente, quando os jovens, né? Vamos colocar sobre os jovens, os filhos, quando vão para a igreja, realmente vão, quando não tem uma base familiar realmente voltada para Deus e deixa essa lacuna, as pessoas acabam, né? Os filhos acabam indo para a igreja, faz a primeira Eucaristia, né? Se crismam, e a partir daí, quando estão de maior, seguem rumos diferentes. Acaba que opinando diferente aquilo que a igreja propõe, aquilo que a igreja pede, a vivência dos mandamentos, a vivência de uma vida cristã. Então, o pai e a mãe, quando eles... Pode Muitos falar, Padre Alberto. que vêm, por exemplo, receber o sacramento da Eucaristia, participando da catequese, vêm porque a família ainda tem
uma ligação com a tradição, ou seja, a sua Sim. família, os seus parentes também fizeram a primeira comunhão. Aí a pessoa hoje tem um filho, tem uma filha, aí coloca na primeira comunhão. Aí o que acontece? Depois que faz a primeira comunhão, desaparece, some. Nunca mais. Infelizmente, alguns somem. Nessa forma. Vão aparecer quando já jovens, aí vem porque a tradição familiar, né, ensina que o jovem daquela família tem que entrar no crisma. Aí vai para o crisma. Aí se crisma, aí desaparece de novo. Aí vai aparecer quando? Quando tiver noivo prestes a casar. Exatamente. Aí procura a igreja casar, porque é tradição na família, né? O membro Forma. daquela família casar na igreja. Aí some de novo. Aí E isso. quando morre alguém, ou quando alguém fica doente da Aí família, depois porque volta tem que chamar o para pai. batizar um sobrinho, É o sobrinho, ciclo. neto. Agora a busca, E a assim, ação, é desse jeito. Isso é um problema, não é somente aí, não. É em todo lugar. Aqui também. E vejo que, assim, o mundo está de uma forma que a zona rural também é assim, Adalberto. uhum, Na zona rural também é dessa forma. sim, A gente, quando eles vão, realmente vão procurar para ter o sacramento, a gente passa anos e anos para reencontrá-los. sim, E, e realmente, às vezes, é uma exigência dos pais que muitas vezes obriga o filho a ir. E sim. realmente como se diz, a tradição, como o senhor bem falou mesmo. Porque senão não iam, não querem. Então, E as o que está também famílias precisando novas muito, não estão mais preocupadas com isso. As famílias mais novas, não, muitas delas não estão mais preocupadas em mandar o filho para a igreja para fazer primeira comunhão, crisma. Muito não difícil. estão tão solto para aberto. É como se diz, está solto demais. É algo que, como o senhor bem evidenciou, está mudanizando aquilo que é sagrado. O pai e a mãe têm perdido a posição de pai e de mãe. Isso. Tem deixado o filho tomar a rédea da vida, tem deixado o filho escolher o que ele quer, né? Agora, E aí começa o erro. infelizmente, nem todo mundo tem vocação à vida familiar. Deus, ele chama todos à vida familiar. Deus chama, né, a todos a constituir uma família. É um chamado, mas nem todos têm a devida disposição. Não estão abertos, né, para viver uma vida segundo a vontade de Deus, né, à luz da família. Aí são péssimos pais, péssimas mães, e aí geram péssimos. E perdem, exatamente, Padre Alberto, e perdem realmente o papel do qual se fez jurar no altar, a partir do momento que decidiu casarem, né? Porque é aí também que precisa também, quem vai casar, quem já, né? Ter essa visão de que no momento que dá o sim a Deus e dá o sim ao esposo e à esposa, é a vocação de preparar os filhos para Deus, E ser veja, apoio, porque no rito, a família, no isso, a rito família é berço de vocações. Já diziam, né, já diz a igreja que a família é a base para a nascente de vocações. isso. É Não como é? é interessante. No rito do matrimônio, tem lá uma das promessas que os noivos fazem, que justamente é a educação dos filhos. Eles não têm só o cuidado de um para com o outro, ou seja, esposo para com esposa e vice-versa, mas também eles precisam ter o cuidado com a prole, né? E primeiro estarem abertos à procriação e depois à formação dos filhos. Então, já ali no casamento está, né, o compromisso firmado. Porque quando o noivo e a noiva dão sim, eles estão se comprometendo. Não, de fato, nós vamos gerar filhos e nós vamos educá-los, formá-los,
né, na fé, na vida cristã, e também formá-los para a vida em sociedade. Só que muitos esquecem disso. Que é o dever. A partir do momento que eles dizem sim a Deus e um ao outro, é dever, não é, Padre Alberto? Sim, sim. Passa de um sim para dever, para um dever entre a família, por ele ser eles são portadores de procriar, mas também de unificar, né? O objetivo da família é esse, procriação e a união entre eles. Então, a família precisa estar muito, muito ligada um ao outro para que não deixe brechas, Isso. né? Não deixe brechas, porque mais na frente a vida vai cobrar, né? A Exatamente. vida vai cobrar. E eu achei muito interessante, Paulo Alberto, quando eu fui lendo um pouquinho do catecismo, que dizia assim: quem não experimentou o amor no seio do lar terá dificuldade para conhecê-lo fora dele. Né? Como é Muito que eu vou forte, dar aquilo que eu não recebi? Né? difícil. Como é que eu vou dar um amor de pai, eu, pai, como é que eu vou amar como um pai, se eu não recebi o amor do meu pai, por exemplo? Claro, você tem, né, inúmeros pais, né? Você conhece histórias de pais que amam seus filhos, mas são histórias. Outra coisa é você ter sentido o amor do seu pai, experimentado. E aí você ensina com propriedade. Entendeu? Você vê Sim, representações em filmes, em novelas, como o pai se relaciona com o filho, tudo muito bonito, né? É o ideal. Mas qual é a realidade de muitos? verdade. É da ausência do amor paterno. Quantos lares hoje Muito. que só tem a mãe, não tem o pai? Então, com certeza isso vai afetar aquele filho que vai crescer naquele ambiente sem o pai. Também um ambiente sem uma mãe, só com o pai, que a gente sabe que existe, né? Sim, Famílias que hoje quem assume é a avó, não tem nem pai nem a mãe. Então, a avó é mãe, é pai. Então, são sequelas que são geradas nessas crianças, depois adolescentes, depois jovens, adultos, depois pais e mães. e realmente virou uma bola de neve, Padre Alberto, como o senhor bem falou. E quando a gente para pensar nessa questão, o quanto que atrapalha não somente a vida familiar, mas também a sociedade em si. Sim, O filho, ele começa a sair de casa, começa a procurar aquilo que ele não tem dentro de casa, que é o amor de pai e de mãe. Então, toda essa carência afetiva vai direcionando para diversos fatores na vida do indivíduo, na vida do filho e da filha, né? É onde o filho, muitas vezes, pela má influência de fora, de amizades, pela falta de estrutura de casa, de aconselhamento, de falta de abertura entre os pais, começa a procurar atenção, amor. E esse amor, muitas vezes, não é um amor que pai e mãe realmente teria para oferecer ao filho, porque o mundo ele quer nos arrastar. sim. E pessoas para nos levar para Deus é mais difícil, Padre Alberto. Muito mais difícil. Como diz que Então, por isso que a sociedade hoje vive isso. Vive muitas pessoas na droga, muitos jovens na droga, em festas, em bebedeira, mas muitas vezes por trás dessa vida existe uma carência, existe uma estrutura, existe a falta de uma base edificada na palavra de Deus. que se você tem uma mãe Né? atenta, um pai atento, facilmente vai perceber as necessidades do filho. Você vai perceber, às vezes, o silêncio está distante, comportamento estranho. Sim, Você vai perceber quem está se aproximando, né, do filho, da filha, a intenção. Mas hoje em dia, qual é a realidade? Né? Pai
que sai o dia todo para trabalhar, sai de manhã cedo, chega à noite, também chega cansado, né, de um dia de labuta. Você tem uma mãe, né, que ou está em casa ou também está na rua trabalhando, né, chega em casa cansada. E esse filho fica onde? Quando tem, né, uma possibilidade, fica com a avó, fica, né, com um outro adulto responsável, ou então vai para uma creche, ou então fica na rua, entende? Então, qual o momento em que o pai e a mãe vão também formar o seu filho? Claro que é preciso criar meios. Por exemplo, um pai, uma mãe que vive o dia todo na rua, trabalhando. Então, ele chega em casa à noite, ele vai visitar o filho no quarto. Eu sei que ele está cansado, o pai, a mãe está cansada, mas procure dedicar 5, 10 minutos para você ir lá falar com o seu filho, dar um carinho, um abraço, um beijo, né, na cabeça, perguntar como é que foi o dia. Não é 10 minutos, né, não vai matar ninguém, né? Então, falta muito isso, ou seja, esse cuidado. Eu gerei uma vida, eu gerei um filho, uma filha, eu tenho responsabilidade. Esse menino vai crescer. Como é que ele vai crescer? Não é? Então, se o pai e a mãe ter mais atenção a isso, não ficar preocupado apenas, como você falou, em sustentar a casa, que é importante, porque o pai e a mãe têm que prover o sustento da casa, mas também estar atento a essas outras realidades. O ser humano ele tem uma dimensão afetiva, sexual, espiritual, comunitária, né? Então, o ser humano é esse conjunto de coisas. Diversos fatores. E foi bom, assim, realmente o senhor tocar nesse assunto, porque a realidade, tudo a convivência da família também vem do hábito, né? Se o pai e a mãe colocam esse hábito desde criança, desde o berço, isso está relacionado à igreja, relacionado a tudo que convém à melhoria da família, à melhoria do filho. Então, se os pais tinham esse hábito de chegar ao filho, de conversar, e ter essa facilidade de conversar, de se aproximar do filho, Sim, quando ele crescer, isso vai ser algo simples e normal, Padre Alberto, é. né? E E trazendo eu para... vejo muito isso, Diga, pode falar, Padre Alberto. pode falar. E vejo isso muito, até uma tia minha, ela viveu 20 anos em São Paulo, e a gente sabe que o sustento de São Paulo é totalmente diferente da vida daqui, né? Sim, Tanto daí de Aracaju como aqui em Pernambuco. Trabalhava ela e o esposo o dia todo fora, os dois. Era uma grande necessidade, precisava realmente trabalhar, mas quando chegava em casa, ia conversar com o filho, ia ter esse carinho, esse afeto. Então, o pouco tempo que eles tinham à noite, eles aproveitavam o Padre Alberto. sim, E isso hoje, para eles, a relação deles hoje de família é totalmente diferente de uma família que tem tempo, de uma família que, sabe? Eu sim. acredito que também o hábito precisa existir desde o começo, Padre Alberto, para mais na frente não se tornar algo de difícil, algo difícil, em relação a aproximar pai e mãe do filho. Isso. O que seria o ideal para um filho, uma filha que viveu essa realidade de pais distantes, indiferentes, que só estavam preocupados com a realidade, ou seja, o sustento da casa, o prover o alimento? O que seria o ideal? Que esses filhos, olhando essa experiência que tiveram, ruim, quisessem, a partir do momento em que se tem agora um filho, uma filha, gerar uma vida, começasse a ter uma experiência diferente. Eu não quero repetir a minha história com os meus filhos. Eu não quero ser o pai que foi o meu pai. Eu quero ser um pai diferente. Eu não quero ser a mãe que foi minha mãe. Eu quero ser uma mãe diferente. Só que a gente vê o quê? Muitos filhos repetindo a história dos seus pais. Entendeu? Então, acabam, né, fazendo com que essa problemática familiar
ela não acabe, né? O que é que Deus quer para a família? Deus quer que a família seja, né, essa expressão do amor divino. Deus, ele quer que o pai e a mãe manifestem esse amor de Deus em casa, no lar. O pai e a mãe, né, a forma como eles cuidam dos seus filhos, né, é muito semelhante à forma de como Deus cuida de nós. Entende? Então, se um pai ou uma mãe, como antigamente muitas famílias faziam, rezar junto com seus filhos, rezar antes das refeições, o horário do terço, 6 da noite, né? Rezar antes de dormir, ao sair de casa fazer o sinal da cruz, né? Ir para a igreja juntos, se confessar juntos, não é? O ideal, né? Aí você ia ver as famílias mudando, porque Deus, ele tem esse poder também de transformar as pessoas. O que é que falta hoje em muitas pessoas para que elas possam aderir à vida cristã? É o testemunho dos cristãos. Por exemplo, o pai e a mãe têm que testemunhar a sua vida cristã para os seus filhos. O filho vendo uma mãe rezar, um filho vendo um pai rezar, isso forma, isso educa, isso é testemunho vivo de Cristo. Entende? Então, aquele filho aquilo, ele vai fazer o quê? Quando crescer, quando ele ter o seu filho? Ele vai fazer a mesma coisa, porque eu aprendi do meu pai assim, eu aprendi da minha mãe assim. Entende? Agora, não. O que a gente vê na realidade? Totalmente diferente. Né? Filhos que não tiveram essa experiência com seus pais, experiência cristã nas suas casas, não é? Então, acabam não levando isso para os seus filhos, infelizmente. Aí tem adultos assim, que não tiveram experiência de fé em casa, aí vem para a igreja, aí a igreja tem todo esse trabalho de catequizar esse adulto. Agora me diga, o tempo, aí você pega a figura do padre. Como é que o padre, tanta gente, capelas, a parte administrativa e tanta coisa que compete ao padre. Como é que o padre ele vai dedicar um tempo para cada um, para orientar, para formar? Graças a Deus, a ajuda do padre também vem de muitos leigos que se colocam à disposição, assumem o ministério de catequista, para tentar amenizar essa lacuna, mas é muito difícil. Parceiros que poderiam nos ajudar nessa formação cristã, os meios de comunicação, mas como é que a gente vê hoje os meios de comunicação? O que é que se passa hoje na televisão? O que é que se tem hoje na internet? O que é mais visível hoje? São coisas que favorecem uma vida cristã? Não. Então, a gente tem muita coisa contra nós cristãos, muita coisa contra a família cristã, mas a gente não pode desistir. O importante é isso. Né? Existe ainda um fogo aceso, ou seja, existe sim ainda essa vontade de Deus com relação à família. Então, nós que, graças a Deus, tivemos a experiência com o Senhor e optamos em viver com Ele, nós somos chamados a levar essa mentalidade, levar essa experiência para outros, você, eu, né, e tantos outros que nos acompanham aqui, devem levar essa mentalidade, essa experiência, essa orientação da igreja para os seus lares. Parece um trabalho, né, inexpressivo, mas assim, aos pouquinhos a gente vai, né, contagiando a um, a outro, e aí você vai perceber, com o tempo, as famílias fazendo a vontade de Deus. Aí você vai ver o projeto de Deus acontecer nos lares. Então, tem que começar mesmo do zero.
A gente não pode só ficar no ideal da coisa. Não, o ideal é que as famílias estejam catequizadas, que elas venham para a igreja, que todo mundo seja cristão. É o ideal. Até Deus quer assim. Só que a realidade hoje que nós temos é essa. Então, qual é a realidade? É essa. O que devemos fazer? Mapear o problema e começar a agir. Não só ficar no discurso. Você, na sua casa, começar a dar o exemplo, né? Você lê a palavra em casa, os seus familiares vendo isso, você rezando um texto, você rezando antes de se alimentar, né? Uma coisa simples, mas que é muito bonita, e importante também, pedir a bênção ao seu pai, à sua Sim, mãe. Eu aprendi assim, que quando o pai e uma mãe abençoam, é o próprio Deus que está abençoando. Então, parece um verdade. trabalho pequeno, né, sem muita relevância, mas Deus é assim. Deus, ele se encarnou na pessoa de Jesus Cristo e ele, de forma simples, ele foi o quê? Ele foi cativando as pessoas. Como é que Jesus ele conseguiu trazer a multidão para ele? Sendo simples, né, mas verdadeiro. Eram gestos simples de Jesus, mas verdadeiros. Por isso que as pessoas olhavam Jesus e diziam tudo que ele faz, né, é com autoridade, ou seja, com verdade. Então aquilo cativava e as pessoas buscavam viver a vida de Cristo. Não, eu quero viver assim. Eu me encantei, eu me apaixonei. Essa vida, sim, é uma vida boa para ser vivida. Eu quero ser como Cristo. Então, é começar assim. Eu acredito que a gente vai ter, né, a mudança em muitos lares, né, da nossa comunidade, do nosso estado, do nosso país, do mundo, a partir dessas experiências, que hoje não são tantas, mas são experiências verdadeiras de pessoas, de famílias que conseguem, mesmo diante de toda essa força do inimigo contra a realidade cristã, então, mesmo assim, pessoas que conseguem viver o evangelho. É por isso que a gente tem aquela máxima, né? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Ou seja, o evangelho é para todos, mas infelizmente, hoje, nem todos querem viver segundo o evangelho. É verdade. Verdade, Padre Alberto. E o catecismo da igreja ele vem dizer muito bem, acho de uma forma muito bonita, quando ele disse que a semelhança da família é como se a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É, A importância da família, a beleza que a família ela representa, né? Tanto que Jesus precisou de uma família, Padre Alberto, né? exatamente. E ver que Jesus, no Evangelho, ele esteve numa festa de casamento e ele supriu a necessidade daquele casal, né? A Aquela família, falta do vinho ali presente, então ele interferiu, né, por meio de Maria. Então, a Sagrada Família é o maior exemplo de família que nós precisamos seguir e vivenciar nos dias de hoje. E sim, Jesus ele quer se fazer presente às famílias. E o que muito está faltando nas famílias é a presença de Jesus, de Maria e de José, da Sagrada Família, Padre Alberto. Né? Eles são exemplo. então é um modelo. Qual o modelo de mãe? Maria Santíssima. Qual o modelo de pai? São José. Qual o modelo de filho? Jesus. É a família perfeita. Então, se um pai olha para a história de José e procura imitar o exemplo de José, vai ser um ótimo pai. Se uma mãe olhar para a história Sem de dúvida. Maria, o exemplo de Maria, vai ser uma boa mãe. Não vai ser a mãe perfeita, não vai ser o pai perfeito, mas já é um caminho a seguir. Se os filhos olharem para Jesus, serão bons filhos, não serão filhos perfeitos. Então, modelos nós temos. Agora falta alguém também indicar, olha, tem Jesus, Maria e José. Conta a história deles para muitos que não a conhecem. Olha, tem esses três aqui, né? Eles são
modelos para as famílias. Quer seguir? Entende? Porque muitas pessoas também não conhecem a história de Jesus, Maria e José. Ou seja, não tiveram um contato com essa história. Ouviram falar Maria, que é a mãe de Jesus, José, o pai adotivo de Jesus, Jesus que é o Filho de Deus. Ouviram falar. Mas a história mesmo, a intimidade, a proximidade, muitos não têm. Quem conhece a história da Sagrada Família se apaixona e com certeza vai querer viver essa história. Não é? Então, por isso que a gente tem que falar sempre, contar as histórias bíblicas, contar o testemunho dos santos, daqueles que buscaram viver, como Jesus, como Maria, como José. E aí você vai contar, gente, como é que... Eu vou perguntar a você, como é que os apóstolos conseguiram evangelizar tanta gente? Pescador, tinha um cobrador de impostos, gente simples, né, a maioria deles, mas eles conseguiram trazer uma multidão para Cristo. Como? Com testemunho, com a forma bonita como eles contavam a história de Jesus, a forma apaixonada como eles falavam, né? Com certeza os olhos brilhavam deles, falando, né, do Senhor, né, como o Senhor falava do reino de Deus. Então as pessoas escutavam aquilo ali, se encantavam. Aí hoje eu pergunto, quem hoje fala de Cristo? No canal da internet, quem que fala da Sagrada Família? Quem que fala da história dos santos, da história da igreja? Pouca gente. Pouca gente. Então você vê hoje alguém, né, que tem 30 milhões de pessoas, alguém que influencia, mas muitos desses aí não tem ligação nenhuma com a igreja, não tem nenhuma formação cristã. Então seriam pessoas que, se tivessem uma formação cristã na família delas, então, com certeza, elas seriam, né, instrumentos de evangelização. Com certeza. Sem dúvida, Padre Alberto. E como você mesmo falou sobre a influência das mídias sociais em relação à família. A família realmente tem sido bombardeada de forma negativa. A família hoje, não se existe família para a realidade da mídia, né? Apenas sugere, se junte, não precisa casar, por exemplo, né? A importância do sacramento do matrimônio, a importância de batizar o filho. Não, quando ele crescer, ele resolve o que ele quer ser, se ele quer se batizar na igreja católica ou na igreja evangélica. Então, está muito liberal, Padre Alberto, hoje em dia. A Você humanidade está perdendo casa não, você se isso. encontra, né, com alguém com prazo. Ó, eu vou ficar com você Isso. até quando der certo. Depois, se não der certo, a gente separa. Aí você pega a uma criança a responsabilidade dela optar, né, escolher viver a vida com Cristo ou não. Não, é missão do pai e da mãe. Até mesmo o ritual do batismo fala disso. É o pai e a mãe tem que dar, né, o primeiro alimento cristão aos seus filhos. Aí não, se exime da responsabilidade, não deixe ele. Ele vai escolher. Vai escolher como? Quem vai influenciar esse menino, essa menina, né, para que ele possa fazer a escolha? É o mundo. Aí um mundo sem Deus vai indicar Deus para esses meninos? Não, não vai. Não vai. A família hoje Exatamente. E também, tem uma grande crise. pode falar. Então, a família hoje passa por uma grande crise. E Satanás, ele entendeu isso. E ele está agindo diretamente nas famílias. Porque a família é a base da sociedade. A A família célula. tem uma sociedade de pé, íntegra.
Aí hoje você vê famílias desfaceladas, desestruturadas, aí você vê o mundo também desfacelado, desestruturado, infelizmente. Muito, muito. E é como você mesmo trouxe para Alberto, essa crise, ela está vindo de todos os lados, né? Satanás tem achado, digo isso, achado brechas, encontrado brechas em todas as partes, porque as famílias realmente não estão estruturadas. E nessa abertura, nesse encontro que ele tem encontrado nas famílias, ele tem destruído aquilo que é santo, que é a família. Então, quando ele encontra a brecha na família, seja a brecha no pai pelo adultério, seja a falta de atenção na família entre os filhos, que os filhos começam a buscar fora, seja por meio da mídia, as redes sociais, tudo hoje está muito liberal, né? E Papa João Paulo II, Papa Francisco também, né? Agora ele também tem chamado a atenção das famílias Uhum. diante de toda essa situação que as famílias têm vivenciado, de crise social, de crise familiar, de tantas e tantas coisas, para Alberto. É como se as famílias estivessem pedindo socorro, Isso. socorro. É, E precisa, como você vê, refazer-se, ah, mesmo que seja tarde para algumas pessoas. exatamente. As famílias atuais, elas precisam perceber que elas não estão bem e precisam de socorro. Agora, a quem recorrer? Muitas famílias recorrem a quem? E não estou desmerecendo o profissional, mas muitas famílias recorrem ao psicólogo. Sim, Manda o filho para o psicólogo, o pai vai para o psicólogo, a mãe, quando não tem condições. Ou então recorre a um psicólogo da rede pública, como se isso fosse a tauba da salvação, não é? sim. Quantos recorrem à igreja? Ou então, quando não tem mais jeito, entre aspas, né, quando está numa situação limite, chega, vamos lá no padre. O padre vai rezar em você e vai dar tudo certo. Ou então vem o marido, vem a esposa, porque está prestes a se separar. Padre, faça alguma coisa. Faça uma oração. Fale com ela, fale com ele. Ou seja, quando não tem muito o que se fazer. Semana passada eu atendi aqui um jovem, né, que foi trazido pela mãe e a situação era, né, complicadíssima, mas deixou chegar naquele estado e aí lembrou Sim. do padre. Não, o padre agora vai fazer uma mágica e você vai dormir e vai acordar renovado. Não é assim. É difícil demais, difícil, padre. Difícil. Então, E esta é se tornou para alguns muito, a última alternativa, quando deveria ser a primeira. Busque a com igreja, busque certeza. Deus. Agora não. Aí Muitas vezes só vai na dor. isso, isso. Mas é assim, é não perder a esperança. Eu vejo essa realidade de hoje como difícil, mas se Deus ele permite que isso tudo aconteça, é porque ele tem algo para nós. Muitas pessoas elas precisam sofrer para encontrar Deus. É a história do povo de Deus na Bíblia, né? Você olha o Antigo Testamento, quantas vezes o povo desobediente a Deus, fazendo aquilo que não devia, acabou encontrando o sofrimento, a dor, a morte. E aí, nesse momento, lembrou de quem? De Deus. Então vai chegar um momento tal em que a humanidade ela vai estar num grau tão grande de sofrimento que ela vai lembrar de Deus. Vai lembrar de Deus. Aí Deus vai vir e vai socorrer. Agora, é muito triste você ver que muitos precisam passar pela dor para buscar a conversão.
Eu costumo dizer aqui na igreja, nas pregações, quando a gente não muda pelo amor, vai mudar pela dor. Agora, é triste. Não deveria ser uma condição, não é? Deveria ser algo a ser evitado. Eu não preciso conhecer a dor para mudar de vida. Porque a dor você já sabe como ela é, por meio de histórias. Quantas pessoas não já sofreram? Então, você, dentro daquela história, você faz o quê? Olha, eu não quero passar por isso. Mas tem gente que é cabeça dura, tem gente teimosa, que quer sentir na pele a dor, e aí, na dor, vai lembrar de Deus. Né? Mais difícil ainda. Então, eu acho assim que Deus ele permite, mas ele tem algo grande para nós. Né? Agora, quando, se nós vamos aproveitar isso, se nós vamos ver isso, não sei, mas eu vejo tudo isso com um olhar de esperança. Porque o projeto de Deus, ele é verdadeiro. Deus é fiel ao seu projeto. Então, se ele tem um projeto para a família, ele vai estabelecer isso. Agora, claro, ele precisa da parceria. Ele precisa do ser humano. Porque Deus, ele Contribuir. a nossa liberdade. Por mais que ele tenha algo de bom para nós, mas ele respeita aquele ou aquela que não quer esse algo de bom. Mas vai chegar a hora em que o ser humano vai dizer bem assim, não, Deus, eu quero. Eu quero que a minha família seja restaurada. Eu quero viver uma vida diferente. Agora, quando? Aí fica a nossa oração para que isso seja logo, né, em breve. E essa realidade, Padre Alberto, das famílias, né, a gente fala muito em filhos, mas não é somente os filhos. Também tem muitos pais que estão em situação de filhos. Sim. Está né, na sociedade de forma, muitas vezes, um pai alcoólatra, muitas vezes a mãe alcoólatra, às vezes o pai está fazendo papel de pai e de mãe, como aqui eu conheço muitas realidades, principalmente no ambiente escolar mesmo. Né? Um exemplo, tem um senhor que, muito simples, eu nem sabia que ele estava sozinho, ele tem um casal de filhos, uma Uhum. menina de 7 anos e um menino de 5. E muito simples, Padre Alberto. E foi quando a gente descobriu que ele cuidava sozinho dos filhos. A Olha, esposa tinha abandonado e ele estava criando os dois. triste. E percebia que naquela simplicidade, Padre Alberto, as crianças amavam demais aquele pai. Com tão pouco, se alegravam, brincavam, né? E assim, é algo para se refletir. Muitos pais estão tendo uma vida de filho. Sai Sim. pelo mundo, a mãe, a esposa fica em casa, assume o papel de mãe, de pai, para sustentar, também para rezar. Porque muitas vezes é preciso uma situação dessa, como o senhor falou, de se aproximar de Deus. Começa a rezar, né? Começa a buscar ajuda. E ter graças a Deus quando encontra a ajuda no lugar certo. E quando não encontra? Mas, Quando quer ir para o lugar mais fácil? mas qual o problema? Esses pais, quando eram filhos, aprenderam dos seus pais que a igreja é o lugar que só há cobrança. A igreja é o lugar onde exige que nós sigamos os mandamentos e pronto. Mas não diz por que devemos seguir os mandamentos. Então, o ambiente da igreja foi ensinado de qual forma para esses pais hoje, que antes eram filhos. A igreja é o lugar da cobrança. A igreja não é a Shekinah, a tenda de Deus. A igreja não é a casa do Pai. Não, a igreja é o lugar da exigência apenas. Aqui se exige, aqui se cobra, aqui tem norma, mas aqui, antes disso, é a casa de Deus. É o lugar aonde eu vou ouvir a voz de Deus. É o lugar aonde eu vou ser acolhido
pela realidade do Espírito Santo que habita na igreja. Agora, quem ia testemunhar isso? Esses pais desses filhos que hoje são pais também, só que esses pais também não tiveram essa catequese. Está vendo como o problema é profundo? Ele é profundo. Então, nós também, enquanto igreja, enquanto formadores, nós também erramos nisso. A gente tem que também assumir a nossa culpa. A gente não cuidou de refletir para as pessoas que procuram a igreja. O que de fato é a igreja? A gente encontra alguns discursos, algumas pregações muito fortes de cobrança apenas, de exigência, que é válido, mas as pessoas, para que elas se apaixonem por Deus, elas precisam ser cativadas. O que é que Jesus fazia? Ele acolhia primeiro. Quando ele acolhia, ele depois formava. Foi assim com a, foi assim com a mulher adúltera, foi assim com tantos outros. Ele sempre condenou o pecado, mas ele não condenou o pecador, ele acolheu. Aí você vai numa igreja, aí, né, espalhada nesse mundo, aí você entra na igreja onde as pessoas que estão nela, elas primeiramente cobram, né, exigem. Aí encontra um padre que primeiramente cobra, exige, não é? Aí aquela pessoa já coloca na cabeça. Não, a igreja é só um lugar que cobra. Eu mal cheguei, já estão cobrando, já estão me exigindo. Você tem que vir para a igreja todo domingo, porque senão é pecado grave, você vai para o inferno. Você tem que se confessar. Se você não se confessar, você vai para o inferno. Agora, você tem que explicar por que eu tenho que ir para a igreja todo domingo. Por que eu preciso me confessar? Ou seja, dizer o porquê, não apenas exigir. Então, falta essa catequese, né? essa catequese do afeto. Como Jesus fez, você acolhe. Atrair o amor. Aí, você chegar numa igreja, você vê um padre na porta acolhendo, por exemplo, dando as Eu boas-vindas, estou vivendo agora. né? Sim, Padre Alberto. E como eu lhe disse, né? Quando eu fui para aí, e assim eu deixo bem claro, porque é, são testemunhos. Uhum, Uma pequena ação é testemunho, Padre Alberto, né? E sim, assim, aqui mesmo, eu sou bem sincera, não vejo, até hoje ainda não vi um padre na porta acolhendo os fiéis. Seja na matriz, seja nas comunidades pequenas, comunidades da zona rural, não vejo, Padre Alberto. aí o padre já Né? chega Tem um que faz isso. aí o padre já chega correndo, já sai correndo, porque às vezes a gente sabe, tem realidades de padres que só vivem correndo porque é muito trabalho, mas Sim, nessa correria, a gente que é padre, a gente tem que arrumar um tempo para fazer o que Jesus fez. Porque ouviu, não vai deu atrás. atenção, não é? Ouviu, deu atenção. Então, são pequenos atos que chamam, como você mesmo disse, Padre Alberto, atraem no amor. E não Uhum, só apenas pela obrigação, não. Né? A gente sabe das nossas obrigações como cristãos. Aqueles que não sabem, quando começa a ir à igreja, a igreja automaticamente vai mostrando como lidar, mas vai muito daquele que está à frente, como comunica o evangelho, como isso, anuncia a palavra. Né? Com amor, tudo é mais diferente. Tudo sim. é mais, né? Se torna mais leve, Padre Alberto. O que a gente faz aqui, por Não é exemplo, isso? na paróquia? A gente tem a missa para as crianças. Então, você já acolhe o menino, a menina, na missa. Antes, ele vai para a catequese, né, quem está na catequese, depois da catequese vem para a missa. Então, a forma como você acolhe aquela criança, aquela criança vai levar essa mensagem para sua casa.
e vai despertar a curiosidade do pai e da mãe. Olha, lá na igreja tem isso, tem brincadeira, lá o catequista é legal, o padre fala com a gente. Então, Jesus ele age assim, por meio do seu espírito. Aí o pai e a mãe se interessam, aí vem ver. Vou para a missa, vou ver o que é que acontece lá. E aí, a depender da acolhida, aquele pai, aquela mãe ficam. Aí depois você vai perceber a família na igreja. Aí na igreja, aquela família ela vai aprendendo como ser uma família cristã. A gente não pode querer impor essa realidade que vem de Deus, que é importante. Mas a gente não pode impor essa realidade, por mais boa que ela seja. A gente tem que conquistar as pessoas para que elas vivam essa realidade. Imposição não dá certo. Imposição da Afasta, né, Padre Alberto? Pois é. Entendeu? Então, a família, esse tema de hoje, ele é muito importante. Ou seja, tratar da família, né, é algo hoje fundamental. Né? A família hoje, ela acaba contribuindo para essa sociedade hoje que vivemos, essa sociedade, né, sem afeto, sem respeito, sem carinho, essa É um reflexo, né, Padre Alberto? É, a sociedade hoje, acredito que isso é bem claro, está sendo um reflexo das famílias. As famílias estão doentes, né? E quais são os canais que transmitem a doença? São os meios que entram em nossa casa. Se a minha casa é um santuário de Deus, da vida, então o que é que está entrando na minha casa que me edifica é aquilo que destrói, né? E os canais, as redes sociais são algo realmente que a gente fala e realmente tem sido uma via muito pecaminosa e destruído a imagem da família, de homem e de mulher, eu acho o né, seguinte, Padre Alberto? luz do catecismo, eu acho o seguinte, se você não está preparado para constituir uma família, não casa. Não se relacione de forma conjugal com ninguém. Porque uma vez casando, você vai ter que assumir responsabilidades. Então, se você percebe que não quer viver essas responsabilidades, não case, seja sincero, né? Seja sincero, não. Agora, se você quer assumir essas responsabilidades, mas também sendo sincero com Deus, dizendo que é imperfeito, tem limites, que vai precisar muito da graça de Deus, então que você case. Porque você não precisa ser perfeito para casar, mas você precisa ser honesto. Honesto com Deus e com você mesmo. Então, você teve uma história difícil, por exemplo, enquanto filho, não teve um pai ideal, não teve uma mãe ideal. Mas você tem que colocar um ponto final nessa história e começar outra. Agora você é pai, agora você é mãe, então você vai ser um pai diferente, você vai ser uma mãe diferente. O pai e a mãe que você queria ter, você vai ser para os seus filhos. Começa assim, entendeu? E entender que Tem oportunidade para diferente. a minha vida pessoal, a minha vida conjugal, a minha vida familiar, sem Deus, ela não vai muito longe. Eu tenho que entender isso. Se eu não entender isso, não adianta. Não, eu vou viver bem sem Deus, eu dou conta. Não dá. Porque Deus é o pilar das famílias. A família veio do coração de Deus. A família é reflexo da Trindade. Na família a gente vê o amor de Deus no pai e na mãe. A gente vê o amor de Deus de um filho para com o pai, para com a mãe.
Então, eu acho que a questão está aí. A igreja tentar, né, usar dos meios, hoje a gente tem internet. Hoje é bom a gente ver muito canal da igreja, de padre, de leigo na internet, mas eu acho que tem que ter mais, para que nós tenhamos mais possibilidades de evangelizar, de catequizar esse povo, entende? Investir nisso, ter coragem para falar disso, não é? Então, é aí que as coisas vão começar a mudar. É desse jeito, não é? Não é só combatendo os efeitos de uma família desestruturada. A gente tem que ir na causa. O que é que está fazendo com que as famílias hoje estejam assim? Quais são as causas? Combater, né, dar assistência. Por que o pai está assim? Por que a mãe está assim? Né? Então, se você conhece a família aí vizinha, por que não tem contato com essa família? Aí não se aproxima, não conversa, entende? É indiferente, não, a vida é dele, eu não vou me meter. É, no meu vizinho lá, não vou falar nada. Aí pega a sua Bíblia no domingo, vai para a igreja. Mas não é capaz de levar essa igreja para o vizinho. No trabalho, a mesma Está coisa. precisando. Tem lá um amigo do trabalho, uma amiga que não está bem em casa, a família não está bem. Em vez de ajudar, não fala nada. E a pessoa é da igreja e não faz nada, não faz um convite, não leva uma palavra. Até às vezes falam coisas que vão de encontro à igreja, mas é cristão. Então a gente precisa, né, se deixar usar por Deus como instrumento para salvar as famílias. Então a gente precisa falar de Deus para as pessoas, para as famílias. Nós que, né, aparentemente ou teoricamente vivemos o evangelho, claro, a gente também tem os limites, mas a gente que, né, deu a cara para bater, ou seja, assumimos que somos cristãos, então vamos fazer isso, vamos ajudar as pessoas, não só ficar criticando, apontando o dedo, mas começar no concreto, na minha rua, identificar as famílias que têm problema. Claro, tem famílias que são fechadas, não vão deixar você ter o acesso no primeiro encontro, mas não pode desistir. Então vai de novo e tenta, né? Como diz o Evangelho, se o irmão está dando trabalho, vai, conversa com ele. Se ele não te ouvir, chama outro e vai. E se não ouvir, chama a igreja, chama o padre, ou lá naquela casa. Né? Tá dando problema, aquela família ali vai ser um problema para o mundo, então vamos tentar ajudar. Ou seja, é identificar isso e agir concretamente, né? Ter espaços numa missa, no final da missa, falar um pouco sobre isso, uma pastoral que tenha esse cuidado com as famílias, ou seja, ações concretas. Não é? Ser igreja. A gente vê não criticando, mas assim, apontando uma deficiência, a gente vê formação para tudo. Ou seja, a palavra, que é importante, ou seja, a orientação. Mas falta também ações concretas. Tem a formação, tem a palavra, tem essa live aqui, mas quem está ouvindo a live, nós que estamos proporcionando a live, vamos fazer o quê? Aí vai chegar em casa, vai fazer nada? Não, eu tenho que fazer alguma coisa, porque você conhece um tio, um primo, né? Você tem um irmão, uma irmã que tem uma família. Então, você identificando na família deles os problemas, aí você vai lá e tenta ajudar. Porque você conhece a palavra de Deus, eu conheço. Eu sei qual é o projeto de Deus para as famílias, então eu vou levar esse projeto aqui. Parece Seguir a fácil, mão. mas eu sei que não é fácil, mas a gente tem que É, fazer coisa. isso. Mas é ser boca de Deus, Padre Alberto, ser igreja, porque não adianta a gente professar fé e não vivenciá-la. Eu preciso
por mais que seja difícil muitas vezes chegar a uma família, a uma pessoa que está realmente necessitado, mas muitas vezes o meu ouvir ou uma palavra de direcionamento, eu posso ajudar aquela pessoa, eu posso ser luz para Sim. aquela pessoa, iluminar aquele momento de treva que aquela pessoa está passando. Se um membro Alberto. da família está passando por um problema, você tem que ter paciência, tem que ter para ajudar aquela pessoa a superar o problema que ela está passando. Por exemplo, se você tem um filho drogado, você tem que ter paciência. Você tem que acolher aquele filho, mesmo sabendo que a droga é uma realidade ruim, que destrói. Chegou naquele ponto. Você, infelizmente, né, teve culpa como pai, como mãe, né? Não tem culpa total, mas tem uma parcela de culpa. Mas agora vamos lá, acolhe aquele filho, aquela filha. Não só cobra, você tem que deixar a droga. Ah, você vai para o psicólogo, você vai para onde? Não. Acolhe, tenta entender por que ele foi para a droga. Por que ele foi para o álcool? Por que ele foi para a prostituição? Por que ele hoje escolheu viver, né, um gênero diferente? Por que ele optou pela uma homossexualidade? Então você vai lá e acolhe. Porque quem sabe não está faltando uma conversa, uma escuta, né? E aí você vai ver as coisas começando a mudar. Busca a Deus, mas primeiro conversa com o filho, com a filha, né? Você tem o seu marido está complicado, né? A sua esposa está complicada. Você vai primeiro conversar com ele. Não envolva outras pessoas. Converse. Se o casamento não está bom, sente os dois. Não envolva outras pessoas. Não, vamos lá no padre. Vamos lá no padre que ele vai consertar tudo. Não. Sente vocês. Converse. Abra o coração. Né? Aceite também, a verdade que vai ser dita pelo esposo, porque você também tem culpa, porque o casamento não está bom, você tem culpa também. Assumir, não fechar o coração, não ficar com o coração duro. É assim. Aí depois você vai pedir o auxílio. Ó, já conversamos, sozinho aqui, a gente não pode resolver o problema. Vamos pedir ajuda de quem? Vamos pedir ajuda da igreja, vamos pedir ajuda de amigos. Né? Quem mais conhece a família? É quem é membro dela. Quem sabe qual o problema da família? É quem está lá na família. Aí não, aí delega o problema para outro. Não adianta. E assim vai vir uma bola de neve e outras pessoas vão entrando, né, nessa discussão e no final não se resolve nada, porque não buscou fontes primordiais. Exatamente. Né? Não foi ao encontro de quem poderia realmente ajudar para Alberto. Isso, muitas vezes, é falta de sabedoria, falta de uma estrutura lá atrás, de uma base familiar, de uma base até mesmo moral Veja o exemplo. Aí vem uma. e ética também. Aí a mãe vem falar do filho. Ela fala o ponto dela. Aí vem o filho, ele vai falar o ponto dele. Aí vem o marido, sozinho, ele vai falar o ponto dele. Aí vem a esposa sozinha, vai falar o ponto dela. Aí quem está de fora vai julgar como? A partir daquilo que foi dito pela pessoa. Só que muitas vezes não é a verdade total. Só quem vive tem a experiência e sabe a realidade. Pois é. Esse é o conselho que eu dou. Se está com problema na vida conjugal, conversa marido e esposa, e aí depois os dois procuram uma ajuda. Os dois. Se você, pai e mãe, está com problema com o filho, conversa primeiro com ele, com o filho, com a filha. Depois procura ajuda. Os dois juntos. Não delegue. Ah, vá você sozinho. Não. Vai quem está ajudando e quem precisa ser ajudado. E aí procura uma ajuda do padre,
de um psicólogo, de alguém experiente, mas os dois, os envolvidos, quem quer o bem da pessoa e quem precisa do bem. Aí Sim. você vai ver, se A unidade da família. as pessoas começarem a fazer isso, você vai ver já as luzes em meio a essas trevas que hoje habita nas famílias. Sim, sim, Padre Alberto. Padre Alberto, o que é que o senhor, como pároco, como padre, como pastor que vê toda essa realidade, com certeza o senhor que está à frente da paróquia da Sagrada Família sabe muito bem, consegue enxergar esses pontos como o senhor bem trouxe. E, Padre Alberto, qual seria a maneira de realmente atrair, né, os jovens de forma assim mais eficaz? Porque muitas vezes a família, como o senhor bem trouxe, ela não é edificada numa fé porque ela não teve uma base lá atrás. Mas qual seria a melhor forma de atrair esses jovens que, como o senhor mesmo trouxe, foram batizados, fizeram a primeira Eucaristia, passou anos e retornou somente para o crisma. E por mais anos voltou para se casar. Qual seria a forma, qual é a forma que a igreja precisa talvez se renovar ou se já tem para trazer essas pessoas para Deus, Padre Alberto? Mesmo tendo hoje em dia as redes sociais, que é uma grande ferramenta. Sim. Então, a gente precisa aproveitar as oportunidades. Então, a maioria dos jovens, eles aparecem na igreja no período do crisma. Ou Sim. então, quando tem um grupo de jovens na paróquia, Uhum. aí os jovens daquele grupo chamam outros jovens. Então, aproveitar essa oportunidade que eles estão presentes na igreja Sim. e oferecer a eles coisas que eles se identificam. É o que nós fazemos aqui. Sim. Aqui nós temos na paróquia a música, que é um atrativo para a juventude. Aqui nós temos o teatro, que é um atrativo também para ele. Tem Paixão de Cristo, tem Alto de Natal, então peças que são realizadas com jovens. Então, ontem eu estava falando sobre isso com a liderança jovem aqui da paróquia, e ele dizia que a Paixão de Cristo que nós realizamos aqui e o Alto de Natal são duas realidades que cativam os jovens. E muitos dos jovens que nós hoje temos aqui na paróquia, assim, de forma fixa, vieram a partir dessas realidades, da Paixão de Cristo, do Alto de Natal, porque o Crisma, a gente consegue até trazer alguns jovens, depois que eles terminam o período de formação, mas é muito menos da metade, infelizmente, né? Então, a gente precisa, enquanto igreja, falar também um pouco a linguagem deles. Não é perder a essência enquanto igreja, mas a gente precisa estar atualizado com relação ao pensamento, até mesmo a linguagem do jovem de hoje, não é? Então, você tem que formar lideranças na sua paróquia, lideranças jovens, jovens que já têm uma caminhada concreta na igreja, né? Já foram fisgados por Deus. Você prepara esses jovens para que eles sejam instrumentos para evangelizar outros jovens. Claro que a gente também tem adultos e até idosos que conseguem ter essa facilidade no contato com a juventude, mas é muito pouco, entendeu? Então, assim, o meu conselho é que, enquanto paróquia, nós possamos aproveitar a oportunidade, acolher essa juventude, porque é uma experiência também que eu já vivi aqui. Muitos jovens já relataram para mim que ficaram na igreja a partir do acolhimento, da forma como foram tratados.
Então, ter atenção a isso, né? A forma como acolhe, não achar que o jovem não quer nada. Essa juventude não quer nada, só atrapalha, só fazem bagunça. Claro que boa parte faz. Chegam aqui na igreja mesmo, uma bagunça, uma gritaria tal, mas é a forma deles. Eu não posso querer que um jovem se comporte como um adulto. Eu não posso querer que uma criança se comporte como um adulto. Né? Então, você acolhe aquele jovem do jeito que ele é. E aí, aquele jovem acolhido, você vai formando, educando, orientando. Né? Então, ter os meios para a acolhida. Música, teatro, trabalho social, enfim, criar meios para que eles fiquem. Não vejam a igreja só como um lugar que eles precisam ir porque a mãe e o pai mandaram, e aí depois que termina o período da formação, né, de cumprir, né, aquela ordem que os pais deram, ou seja, vai lá para o crisma, porque todo mundo se crismou na família, então você vai se crismar. Terminou o crisma, aquela pessoa vai embora. Não, já fiz, já cumpri, então me deixe. Então, aproveitar que eles estão aqui e você mostrar esse outro lado da igreja. João Paulo II já dizia que a igreja é jovem, né? Os adultos passam, os adultos envelhecem, né? Os adultos envelhecidos depois morrem, e quem vai assumir nosso lugar? É a juventude. Agora, sim, tem uma abertura também, o padre, as lideranças na paróquia, quem coordena grupo, movimento pastoral, precisa estar aberto. Né? Quem sabe que vem jovem de todo tipo, né? Cada um com uma formação diferente. Então você tem que ter essa disponibilidade para acolher. Né? Eu já vi aqui tantos testemunhos de jovens que mudaram de vida, jovens que se converteram, jovens que hoje vivem uma vida feliz. Também, infelizmente, já vi jovens aqui que ficaram conosco por um tempo, depois foram embora. Mas o reino de Deus é uma proposta, não é uma obrigação. Você aceita se você quiser. É como Jesus com o jovem rico. O jovem rico encontrou Jesus, Jesus convidou aquele jovem para deixar tudo e segui-lo, e o jovem rico não quis. Então, o reino de Deus, a vida cristã, é um convite, é uma proposta. Agora, é uma proposta que tem que ser oferecida assim, né, de forma tentadora. A gente tem que oferecer bem, olha, tem essa vida aqui, olha, tem a vida da comunidade, tem os eventos, tem os trabalhos, tem os retiros, tem as orações. Então, isso é bom, você quer. Porque se você também faz uma proposta e você não dá nenhum atrativo, não dá nenhum incremento, aí o jovem vai ouvir, quero não. É melhor ir para o shopping, é melhor ir para a balada, é melhor, né, ir para a bebedeira. Então, você pode ter, a sua missa, a gente sabe que a missa é o ápice da vida cristã. Mas para a pessoa entender isso, é um caminho, é uma construção. Eu ia cair aqui. É uma construção, entendeu? Então, Isso mesmo. você Faz um encontro, né? eu vejo assim, agora, claro, é um desafio, mas você tem que começar de algum lugar. Você não pode querer as coisas prontas. Mas na paróquia lá já tem isso, mas foi um trabalho, foi um processo. Então, a minha paróquia, se eu identifico essa mazela, ou seja, eu não tenho essa atenção ainda com a juventude, com as crianças, com as famílias no geral, então eu vou cuidar disso. Então, eu vou criar formas, meios, eu vou jogar a semente. Pode ser que o padre, né, ele tem um tempo na paróquia, ele não colhe os frutos.
do trabalho dele, desse trabalho inicial. Mas o outro padre que virá vai acolher. Aqueles que trabalharam nessa semeadura, né, vai ter, né, os frutos colhidos por outros. É assim. Oportunidade, né, para ver. A oportunidade que faz diferença, porque também a pessoa, o filho, o jovem, ele vai se sentir também muitas vezes valorizado. Às vezes não tem vez, né, na sociedade, às vezes não encontra uma oportunidade, e às vezes a oportunidade é a forma também de ser amado, de ser visto. Então, a igreja também tem esse papel, Padre Alberto, como você mesmo disse, e eu acho uma obra muito proveitosa essa da sua paróquia, porque é onde, é onde o jovem tem vez, onde o jovem também tem um papel na igreja. E essa igreja, ela além de ser igreja, pedra, é igreja de pessoas. Precisa-se de um e de outro, Sim, né? Precisa-se. Isso é uma forma também de ser atraído. É uma forma de como Deus nos chama, isso. Padre Alberto. É porque a gente está hoje numa sociedade que se acostumou em ter tudo pronto, não é? Tudo pronto, rápido. Você liga para o iFood, rápido, pronto. Você não faz mais a comida em casa, você pede, é tudo prático e tal. E aí você quer que as pessoas elas fiquem prontas assim, de forma prática, rápida. Você quer a conversão de alguém do dia para a noite, né? Você quer que a família seja a família ideal do dia para a noite. Não, não é assim. A nossa vida, né? As nossas famílias, elas não são tão simples assim, de serem resolvidas. É trabalho, É uma entrega. É entrega, não é, Padre Alberto? É exatamente. como o próprio Jesus se entregou pela humanidade. É uma entrega diária, é uma mortificação do pai e da mãe. E mais difícil realmente é quando a família propõe viver a família como um projeto de Deus. Ah, como é difícil. Porque requer Mas sacrifício, quando começa desde o princípio, né? renúncia, dedicação. Aí, quando chega nessas partes, muitos desistem. Verdade. Mas quando buscam a Deus de verdade, né, Padre Alberto, não desiste fácil. É como você mesmo falou. Quando tem um olhar de esperança, tudo se torna mais leve. Quando E se tem Jesus, quando busca, não é? Quando se busca você fazer a conseguir, vontade de Deus. se você conseguir transmitir a experiência de Cristo para uma pessoa, para que ela se apaixone por essa experiência, acabou. Ela vai aprender a partir de então sozinha. Ela vai buscar. Você, quando se apaixona por alguém, você vai buscar conhecer aquele alguém para se apaixonar cada vez mais. Você vai conhecendo. Ah, ele tem essa qualidade. Ah, ele tem isso. Olha que coisa boa que ele tem. Olha, eu pensava que ele não tinha isso, mas ele tem. Olha, por quê? Porque você vai conhecendo. Então, bem assim é Jesus. Quando você Vai buscando. se apaixona por ele, você vai buscando. Você não vai querer mais deixar a igreja, não vai querer mais deixar de rezar, porque você está apaixonado. Então, falta isso. A experiência é importante, o testemunho. O testemunho é fundamental. Se a pessoa vê que você de fato vive uma vida cristã, a pessoa se encanta, ela é tocada, né? Ela é tocada. Então, a gente precisa cuidar disso. Viver uma vida cristã autêntica, no meu dia a dia, na minha casa, no meu trabalho, onde eu estudo, com os meus amigos. Eu não posso ser duas pessoas. Aqui na igreja eu sou uma coisa, lá fora eu sou outra. Não, você vai ser pedra de tropeço assim, né? Então você precisa levar Jesus para os outros com a sua vida, com a sua forma de ser. Você ajudando alguém, você escutando alguém, você não colaborando com a fofoca, né? Você fazendo sacrifício, visitando o doente no hospital, você cuidando do seu doente em casa, ou você cuidando do doente da sua família.
não é? Você perdoando. Então, são sinais do Evangelho que a pessoa olha bem assim: por que você age desse jeito? Porque o mundo é diferente e você age assim porque aí você vai ter a oportunidade de dizer: olha, eu sou assim porque eu conheci alguém que me ensinou a ser assim, que é Jesus. Entendeu? Então, tá faltando isso. Mas vamos rezar, vamos perder a esperança não, né? Vamos para o Alberto e, como Francisco dizia, né? Se preciso, use palavras. A vida fala mais do que palavras, não Sim, é? com certeza. Padre Alberto, acho que a gente falou muito sobre a família, o projeto de Deus. Acredito que foi de fundamental essa nossa conversa. Acredito que deu para falar do ponto da igreja, sobre o projeto de Deus, da família. E eu acho que foi de muito valia esse momento. Quer Uhum. falar mais alguma coisa? Quer partilhar mais alguma coisa, Padre Alberto? Não, porque o padre fala demais. Mas foi bom, foi experiência. Não foi uma live teórica. Claro, teve como base catecismo, os documentos da igreja, né? Teve uma orientação, mas o que a gente buscou aqui foi trazer um testemunho, né? Uma experiência. Você tem Sim, essa experiência, eu tenho a minha, eu vim de uma família, você também veio de uma família. Então, a partir dessas experiências, a gente fez essa live, trazendo aquilo que é ideal, trazendo também o nosso real, o nosso dia a dia, aquilo que nós vemos. Então, a partir daí, quem nos acompanhou agora, quem vai acompanhar depois, quem vai assistir, vai ter, assim, indicativos. Ou seja, vai perceber que muito. não está nada perdido. A partir das nossas experiências, a partir daquilo que a gente trouxe com a base da igreja, então a pessoa vai assistir e dizer: olha, muito que falou ali, eu tenho na minha casa. Ou muito que falou ali naquela live, eu tenho enquanto pessoa. Então, o que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou fazer com a minha família? Não é? É isso. Foi a primeira, porque eu não faço live assim. Eu fazia Tem muitas. todo mundo. Eu fazia live assim, fazia adoração, como no tempo da pandemia, né, como estava mais complicado as coisas. Fazia o texto, agora live de conversa. E tanto que eu mal sei mexer nisso aqui. Ó, Padre Alberto, ajeitei um pouquinho para ele ver direitinho. Tá descendo um pouco o celular. Toma ele um pouco mais. Pronto, chega assim. Ok. Sim, agora sim. Mas foi muito bom, Padre Alberto. Eu que tenho que agradecer pelo convite que eu lhe fiz. Se o senhor aceitou assim, né? Eu sei que sua semana passada foi muito corrida, eu tinha escutado muitos elogios, né, da sua paróquia, da semana que foi uma semana de oração, e Uhum, realmente a igreja ela precisa ser ativa, ser viva, né? E quando o pastor ele começa a propor isso para a comunidade, para a paróquia, mais sementes são jogadas em uhum. terras boas, a partir do momento que as pessoas colhem e traz para a vida, traz como exemplo, Padre Alberto. Então, eu agradeço, o senhor sabe que eu sou, né, uma pessoa que lhe admira muito, muito, e eu sou testemunha da acolhida que eu recebi aí, né? Da acolhida que eu recebi aí, tanto que quando eu voltei, eu falei muito para as comunidades que eu participo, que a nossa paróquia precisa mais de um pouco do que eu vi aí, como exemplo. Uhum. Né? E quanto que as pessoas aí são participativas. A paróquia, a comunidade da Sagrada Família é participativa. Isso é bonito de ver. Então, muito obrigado, Viu, Padre? Lavas. Obrigado pelo convite. Né? Que Deus abençoe você. Espero que você apareça em breve por aqui. Se vier, tenha Vamos vida aqui, não se preocupe. Você e sua família, tá bom? Continue esse trabalho.
nessa missão sua, evangelizando, também cantando, evangelizando. Então, continue fazendo aquilo que é da vontade de Deus. Deus, ele te chamou para isso, para levar a palavra dele para todos. Então, coragem, não desanimar, começa assim, aos pouquinhos. O Senhor, ele fez isso. O Senhor, ele não buscou notariedade, ele não buscou holofortes. Ele foi fazendo o trabalho dele em Nazaré, Cafarnaum, na Galileia, depois foi para Jerusalém. Então, de forma simples, ele foi levando a mensagem do reino de Deus. Então, que você não desista, coragem. E precisando de qualquer coisa, estou aqui à disposição. Sim, Joia? sei disso. Terminamos. E agora nos dê a bênção, não é? Ah, bom. Terminamos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso possa abençoar a cada um de nós e que nessa noite, de forma especial, Deus ele possa abençoar as nossas famílias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau, Juju. Deus abençoe. Grande abraço. Se cuida. Fique com Deus, Padre. Você também. Tchau.